Olá, seja muito bem-vindo para a quarta parte da maratona do livro Você é o Placebo, o poder de curar a si mesmo. Capítulo 4. O efeito placebo no corpo. Em um dia friorento de setembro de 1981, um grupo de 8 homens na faixa dos 70 e 80 anos embarcou em vans que saíram de Boston, rumo ao norte, e rodaram por 2 horas até o mosteiro em New Hampshire. Os homens estavam prestes a participar de um retiro de 5 dias, no qual foi solicitado que fingissem ser jovens outra vez, ou pelo menos 22 anos mais jovens. O retiro foi organizado por uma equipe de pesquisadores chefiada pela psicóloga doutora de Harvard, Ellen Langer, que levaria outro grupo de 8 homens idosos para o mesmo local na semana seguinte. Os homens da segunda leva, o grupo de controle, foram solicitados a se lembrar ativamente de serem 22 anos mais jovens, mas não a fingir que não tinham a idade atual. Quando o primeiro grupo chegou ao mosteiro, viu-se cercado por todo tipo de pista ambiental para ajudar a recriar uma idade anterior. Folhearam antigas edições da Life e da Saturday Evening Post, assistiram a filmes e programas de televisão populares em 1959 e ouviram Perry Como e Nat King Cole no rádio. Também falaram sobre eventos atuais, como a ascensão de Fidel Castro ao poder em Cuba, a visita do primeiro-ministro russo Nikita aos Estados Unidos e até das proezas da estrela do beisebol Mickey Mantle e do incrível boxeador Floyd Patterson. Todos esses elementos foram habilmente projetados para ajudar os homens a imaginar que eram 22 anos mais jovens. Depois dos 2 retiros de 5 dias, os pesquisadores fizeram várias medições e as compararam com as que haviam efetuado antes do início do estudo. Os corpos dos homens de ambos os grupos estavam fisiologicamente mais jovens, tanto em termos estruturais quanto funcionais, embora do primeiro grupo de estudo, que fingiram ser mais jovens, melhorassem significativamente mais do que os do grupo de controle, cuja melhora era mais superficial. Os pesquisadores descobriram melhorias na altura, peso e modo de andar. Os homens ficaram mais altos à medida que endireitaram a postura, as articulações tornaram-se mais flexíveis e os dedos se alongaram com a diminuição da artrite. A visão e a audição melhoraram também. A força de preensão aumentou, a memória se aguçou, e eles pontuaram melhor em testes de cognição mental. O primeiro grupo melhorou seu score em 63% contra 44% do grupo de controle. Os homens ficaram literalmente mais jovens naqueles 5 dias, bem diante dos olhos dos pesquisadores. Langer relatou: "No final do estudo, eu estava jogando futebol, só toque de bola, mas ainda assim futebol com esses homens, alguns dos quais abandonaram as bengalas. Mas como que isso aconteceu? Sem dúvida, os homens conseguiram ligar circuitos no cérebro que os lembraram de quem eram há 22 anos. E aí a química do corpo respondeu de alguma forma mágica. Eles não apenas se sentiram mais jovens, eles ficaram fisicamente mais jovens, como evidenciado pelas medições. A mudança não foi apenas na mente, foi no corpo. Mas o que aconteceu no corpo deles para produzir as impressionantes transformações físicas? O que poderia ser responsável por todas aquelas mudanças mensuráveis na estrutura e função físicas? A resposta são os genes, que não são tão imutáveis quanto você poderia imaginar. Então, vamos dar uma olhada no que exatamente são os genes e como funcionam. Desmistificando o DNA. Imagine uma escada ou um zíper enrolado em espiral e você terá uma boa imagem do que é o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, armazenado no núcleo de todas as células vivas de nosso corpo. O DNA contém a informação bruta, ou as instruções, que nos torna quem e o que somos. Embora, como veremos em breve, essas instruções não sejam um modelo imutável que nossas células sigam por toda a vida. Cada metade desse zíper de DNA contém ácidos nucleicos correspondentes que juntos são chamados de pares de bases, totalizando cerca de 3 bilhões por célula. Grupos de sequências longas de ácidos nucleicos são chamados genes. Os genes são pequenas estruturas singulares. Se você tirasse o DNA do núcleo de uma única célula de seu corpo e o estendesse de ponta a ponta, ele teria 1,80 metro de comprimento. Se você tirasse todo o DNA de seu corpo
e o esticasse de ponta a ponta, o filamento iria ao Sol e voltaria 150 vezes. Porém, se você tirasse todo o DNA dos quase 7 bilhões de pessoas no planeta e o triturasse, ele caberia em um espaço tão diminuto quanto um grão de arroz. Nosso DNA usa as instruções impressas em suas sequências individuais para produzir proteínas. A palavra proteína é derivada do grego protas, significando da importância primária. As proteínas são a matéria-prima que nosso corpo usa para construir não apenas estruturas tridimensionais coerentes, que é a nossa anatomia física, como também as intrincadas funções e as interações complexas que compõem nossa fisiologia. Nosso corpo é uma máquina produtora de proteínas. As células musculares produzem actina e miosina. As células da pele produzem colágeno e elastina. As células do sistema imunológico produzem anticorpos. As células da tireoide produzem tiroxina. Certas células do olho produzem queratina. As células da medula óssea produzem hemoglobina. As células pancreáticas produzem enzimas como protease, limpase e amilase. Todos os elementos que essas células produzem são proteínas. As proteínas controlam nosso sistema imunológico, digerem nossa comida, curam nossas feridas, catalisam reações químicas, garantem a integridade estrutural de nosso corpo, fornecem moléculas refinadas para a comunicação entre as células e muito mais. Em resumo, as proteínas são a expressão da vida e da saúde de nosso corpo. Agora, dê uma olhada na figura 4.1 para uma compreensão simplista dos genes. Essa é uma representação bastante simplista de uma célula com DNA alojado dentro do núcleo. O material genético, uma vez esticado em filamentos individuais, parece um zíper ou uma escada torcida, chamada de hélice de DNA. Os degraus da escada são os pares de ácidos nucleicos, que funcionam como códigos para a produção de proteínas. Um comprimento e sequência diferentes da cadeia de DNA é chamado de gene. Um gene é expresso quando produz uma proteína. As células produzem diferentes proteínas para a estrutura e as funções do corpo. Desde que os autores James Watson e Francis Crick descobriram a dupla hélice do DNA há 60 anos, aquilo que Watson proclamou em uma edição de 1970 da Nature como dogma central, que os genes de um indivíduo determinam tudo, se manteve inabalado. Houve uma tendência dos pesquisadores de descartar evidências contraditórias que pipocavam aqui e ali como meras anomalias dentro de um sistema complexo. Cerca de 40 anos depois, o conceito de determinismo genético ainda reina na mente do público. A maioria das pessoas acredita na concepção errônea de que nosso destino genético é predeterminado e que se herdamos genes para certo tipo de câncer, doença cardíaca, diabetes ou qualquer outro problema de saúde, temos tanto controle sobre isso quanto sobre a cor dos nossos olhos ou a forma de nosso nariz, excluindo as lentes de contato e cirurgia plástica. A mídia reforça isso, sugerindo repetidamente que genes específicos causam determinada condição ou doença. Fomos programados para acreditar que somos vítimas de nossa biologia e que nossos genes têm poder supremo sobre nossa saúde, bem-estar, personalidade e até mesmo que nossos genes ditam nossos assuntos humanos, determinam nossas relações interpessoais e preveem nosso futuro. Mas somos quem somos e fazemos o que fazemos porque nascemos assim? Esse conceito implica o determinismo genético profundamente arraigado em nossa cultura e a existência de genes para a esquizofrenia, genes para a homossexualidade, genes para a liderança e assim por diante. Tudo isso são crenças datadas, baseadas nas notícias do passado. Antes de mais nada, não existe gene para dislexia, TDAH ou alcoolismo, por exemplo. Assim, nem todo problema de saúde ou variação física estão associados a um gene. Menos de 5% das pessoas no planeta nascem com alguma condição genética, como diabetes tipo 1, síndrome de Down ou anemia falciforme. Os outros 95% desenvolvem alguma condição por causa do estilo de vida e do comportamento. O contrário também é verdadeiro. Nem todo mundo que nasce com genes associados a uma condição, digamos, Alzheimer ou câncer de mama, acaba desenvolvendo-a.
Não é como se nossos genes fossem ovos que um dia eclodirão. Não é assim que funciona. As verdadeiras questões são se algum gene que portamos já foi expresso ou não, e o que estamos fazendo que poderia sinalizar o gene para ligá-lo ou desligá-lo. Uma tremenda guinada na maneira como vemos os genes aconteceu quando os cientistas, enfim, mapearam o genoma humano. Em 1990, no início do projeto, os pesquisadores esperavam descobrir que temos 140 mil genes diferentes. Calcularam esse número porque os genes fabricam e supervisionam a produção de proteínas, e o corpo humano produz 100 mil proteínas diferentes, além de 40 mil proteínas reguladoras necessárias para produzir outras proteínas. Os cientistas que mapearam o genoma humano previam encontrar um gene por proteína. Contudo, no final do projeto, em 2003, ficaram chocados ao descobrir que os humanos têm apenas 23.688 genes. Do ponto de vista do dogma central de Watson, não só não há genes suficientes para criar nosso corpo complexo e mantê-lo funcionando, como tampouco há genes suficientes para manter o cérebro em funcionamento. Se não está contida nos genes, de onde vem toda a informação necessária para criar tantas proteínas e sustentar a vida? O gênio dos seus genes. A resposta para essa pergunta levou a uma nova ideia. Os genes devem trabalhar juntos em cooperação sistêmica, de modo que muitos sejam expressos, ligados ou suprimidos, desligados, ao mesmo tempo dentro da célula. É a combinação de genes ativados em dado momento que produz todas as diferentes proteínas das quais nossa vida depende. Imagine uma sequência de lâmpadas a piscar na árvore de Natal, com algumas acendendo juntas enquanto outras se apagam. Ou imagine o horizonte de uma cidade à noite, com as luzes das salas de cada prédio sendo ligadas ou desligadas à medida que a noite avança. Isso não acontece de forma aleatória, claro. Todo genoma ou filamento de DNA sabe o que cada parte está fazendo de uma forma interconectada, intimamente coreografada. Cada átomo, molécula, célula, tecido e sistema do corpo funciona em um nível de coerência energética igual ao estado de ser intencional ou não intencional, consciente ou inconsciente da personalidade individual. Portanto, faz sentido que os genes possam ser ativados, ligados, ou desativados, desligados, pelo ambiente externo à célula. O que às vezes significa um ambiente dentro do corpo, estados emocionais, biológicos, neurológicos, mentais, energéticos e até mesmo espirituais do ser. E às vezes se refere a um ambiente fora do corpo, trauma, temperatura, altitude, toxinas, bactérias, vírus, alimentos, álcool e assim por diante. Os genes são classificados pelo time de estímulo que os liga e desliga. Por exemplo, genes dependentes de experiência ou dependentes de atividade são ativados quando temos novas experiências, aprendemos novas informações e nos curamos. Esses genes geram síntese proteica e mensageiros químicos para instruir as células-tronco a se transformar em quaisquer tipos de células necessárias no momento da cura. Logo veremos mais sobre as células-tronco e seu papel na cura. Os genes dependentes do estado comportamental são ativados durante períodos de alta excitação emocional, estresse ou diferentes níveis de consciência, incluindo o sonhar. Eles fazem a ligação entre nossos pensamentos e nosso corpo, isto é, são a conexão mente-corpo. Esses genes oferecem uma compreensão de como podemos influenciar nossa saúde com estados mentais e corporais que promovam bem-estar, resiliência física e cura. Os cientistas agora acreditam ser possível até mesmo que nossa expressão genética flutue a cada momento. As pesquisas estão revelando que nossos pensamentos e sentimentos, assim como nossas atividades, nossas escolhas, comportamentos e experiências, têm efeitos profundos de cura e regeneração em nosso corpo, como os homens do estudo do mosteiro descobriram. Assim, seus genes são afetados pelas interações com a família,
com os amigos, com os colegas de trabalho e por suas práticas espirituais, bem como por seus hábitos sexuais, nível de exercício e tipo de detergente que você usa. As pesquisas mais recentes mostram que cerca de 90% dos genes estão envolvidos em cooperação com sinais do meio ambiente. Se nossa experiência ativa um grande número de genes, nossa natureza é influenciada pela nutrição. Então, por que não aproveitar o poder dessas ideias a fim de fazer todo o possível para maximizar nossa saúde e minimizar nossa dependência do receituário médico? Como o Dr. Ernest Ross escreve, nossos estados mentais subjetivos, nosso comportamento de motivação consciente e nossa percepção do livre-arbítrio podem modular a expressão gênica para otimizar a saúde. Indivíduos podem alterar seus genes em uma única geração. De acordo com o mais recente pensamento científico, embora o processo de evolução genética possa levar milhares de anos, um gene pode alterar com sucesso sua expressão por meio de uma mudança de comportamento ou de uma nova experiência em questão de minutos. E isso pode ser passado para a próxima geração. É bom pensar em nossos genes menos como tábuas de pedra nas quais nosso destino foi cerimoniosamente esculpido e mais como depósitos de uma enorme quantidade de informações codificadas ou até bibliotecas gigantescas de possibilidades para a expressão de proteínas. Mas não podemos buscar as informações armazenadas para utilizá-las da forma como uma empresa pode mandar vir algo do seu depósito. É como se não soubéssemos o que há no depósito, nem como acessá-lo. Por isso, acabamos usando apenas uma pequena parte do que está disponível. De fato, expressamos apenas cerca de 1,5% de nosso DNA, enquanto os outros 98,5% jazem latentes no corpo. Os cientistas chamaram isso de DNA lixo, mas não é realmente lixo. Eles simplesmente ainda não sabem como todo esse material é usado, embora saibam que pelo menos parte dele é responsável pela produção de proteínas reguladoras. Na realidade, os genes contribuem para as nossas características, mas não as determinam. Escreve o Dr. Denzel Church, as ferramentas de nossa consciência, incluindo nossas crenças, orações, pensamentos, intenções e fé, com frequência se correlacionam muito mais intensamente com nossa saúde, longevidade e felicidade do que nossos genes. O fato é que, assim como nosso corpo é mais do que um saco de ossos e carne, nossos genes são mais do que meras informações armazenadas. A biologia da expressão gênica. Agora, vamos dar uma olhada mais a fundo em como os genes são ativados. Vários fatores diferentes podem ser responsáveis, mas vamos simplificar para nossa discussão sobre a conexão mente-corpo. Uma vez que um mensageiro químico, por exemplo, um neuropeptídeo de fora da célula, do ambiente, se fixa na estação de acoplamento da célula e passa pela membrana celular, viaja até o núcleo onde encontra o DNA, o mensageiro químico modifica ou cria uma nova proteína. E então o sinal que estava transportando é traduzido em informação dentro da célula. A seguir, ele entra no núcleo da célula através de uma janelinha. E dependendo do conteúdo da mensagem de proteína, procura um cromossomo específico, um pedaço único do DNA, enroscado que contém muitos genes. Exatamente como você pode procurar um livro específico na prateleira de uma biblioteca. Cada filamento é revestido por uma capa proteica que atua como filtro entre a informação contida no DNA e o restante do ambiente do núcleo celular. Para que o código de DNA seja selecionado, a capa deve ser removida ou aberta, a fim de que o DNA possa ser exposto, assim como um livro escolhido de uma prateleira da biblioteca deve ser aberto antes que se possa lê-lo. O código genético do DNA contém informações a serem lidas e ativadas para a criação de determinada proteína. Até essa informação ser exposta no gene, ao se abrir a capa proteica, o DNA fica latente. É um depósito potencial de informações codificadas esperando para ser desbloqueado ou aberto. Você poderia pensar no DNA como uma lista de componentes potenciais, aguardando instruções para construir proteínas que regulam e mantêm todos os aspectos da vida.
Uma vez que a proteína seleciona o cromossomo, ela o abre, removendo o revestimento em torno do DNA. Outra proteína, então, regula e prepara uma sequência genética inteira dentro do cromossomo. Pense nisso como um capítulo de um livro, para ser lida do início até o final. Uma vez que o gene é exposto e a capa de proteína é removida e lida, outro ácido nucleico, chamado ácido ribonucleico, ou RNA, é produzido a partir da proteína reguladora que lê o gene. Agora, o gene é expresso ou ativado. O RNA sai do núcleo da célula para ser montado em uma nova proteína a partir do código que ele carrega. Ele deixou de ser um potencial latente para ser uma expressão ativa. A proteína que o gene cria agora pode construir, reunir, interagir, restaurar, manter e influenciar muitos aspectos diferentes da vida, tanto dentro quanto fora da célula. A figura 4.2 que aparece para você fornece uma visão geral do processo. A figura 4.2a mostra o sinal epigenético entrando no ponto receptor da célula. Uma vez que o mensageiro químico interage no nível da membrana celular, outro sinal na forma de uma nova proteína é enviado ao núcleo da célula para selecionar uma sequência genética. O gene ainda tem um revestimento de proteína, protegendo-o do ambiente externo, e essa cobertura tem de ser removida para que ele seja lido. Agora, a figura 4.2b que aparece para você ilustra como o revestimento de proteína ao redor da sequência do gene do DNA é aberto, de modo que outra proteína chamada de proteína reguladora possa descompactar e ler o gene em um local preciso. E a figura 4.2c, que aparece também para você, demonstra como a proteína reguladora cria outra molécula chamada RNA, que organiza a tradução e a transcrição do material geneticamente codificado em uma proteína. E a figura 4.2d mostra a produção de proteína. O RNA monta uma nova proteína a partir dos tijolos individuais de proteínas chamados aminoácidos. Assim como o arquiteto obtém todas as informações necessárias para construir uma estrutura a partir de uma planta, o corpo recebe todas as instruções necessárias para criar moléculas complexas que nos mantêm vivos e operantes a partir dos cromossomos de nosso DNA. Contudo, antes que o arquiteto leia a planta, esta deve ser retirada de seu tubo de papelão e desenrolada. Até então, são apenas informações latentes, esperando para ser lidas. Com a célula é a mesma coisa. O gene fica inerte, até seu revestimento proteico ser removido, e a célula optar pela leitura da sequência. Os cientistas acreditavam que tudo de que o corpo necessitava era a informação em si, a planta, para iniciar a construção, e foi nisso que a maioria deles se concentrou. Deram pouca atenção ao fato de que toda cascata de eventos começa com o sinal de fora da célula, que é responsável por quais genes de sua biblioteca a célula escolhe ler. Esse sinal, como sabemos agora, inclui pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e sentimentos. Portanto, faz sentido que, se você conseguir alterar esses elementos, também consiga determinar sua expressão genética. Epigenética. Como nós, meros mortais, começamos a brincar de Deus. Se nossos genes não selam nosso destino e contêm, isso sim, uma imensa biblioteca de possibilidades apenas esperando para serem tiradas da prateleira e lidas, então o que nos dá acesso a esses potenciais que podem ter um efeito enorme em nossa saúde e bem-estar? Os homens do mosteiro com certeza obtiveram acesso. Mas como? A resposta está em um campo de estudo relativamente novo chamado epigenética. A palavra epigenética significa literalmente acima do gene. Refere-se ao controle dos genes não a partir do interior do DNA, mas de mensagens vindas de fora da célula, em outras palavras, do ambiente. Esses sinais fazem com que um grupo metila, um átomo de carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio, se ligue a um ponto específico de um gene, a chamada metilação de DNA.
um dos principais processos que ativam ou desativam os genes. 2 outros processos, modificação de histona covalente e RNA não codificador, também ligam e desligam genes, mas os detalhes destes não são necessários para essa discussão. A epigenética ensina que não estamos condenados por nossos genes e que uma mudança na consciência pode produzir, sim, mudanças físicas no corpo, tanto na estrutura quanto na função. Podemos modificar nosso destino genético, ativando os genes que queremos e desativando os que não queremos, trabalhando com os diversos fatores do ambiente que programam os genes. Alguns sinais vêm de dentro do corpo, como sentimentos e pensamentos, enquanto que outros vêm da resposta do corpo ao ambiente externo, como poluição ou luz solar. A epigenética estuda todos os sinais externos que dizem à célula o que fazer e quando fazer, analisando as fontes que ativam ou ligam a expressão gênica, regulação positiva, e aquelas que suprimem ou desligam a expressão gênica, regulação negativa, bem como a dinâmica da energia que ajusta o processo da função celular, momento a momento. A epigenética sugere que, mesmo que o nosso código de DNA nunca mude, milhares de combinações, sequências e variações padronizadas em um único gene são possíveis, assim como milhares de combinações, sequências e padrões de redes neurais são possíveis no cérebro. Olhando para a totalidade do genoma humano, existem tantos milhões de variações epigenéticas possíveis que os cientistas ficam zonzos só de pensar. O projeto Epigenoma Humano, iniciado em 2003, quando o projeto Genoma Humano chegou ao fim, está em andamento na Europa. E alguns pesquisadores dizem que, quando estiver concluído, fará com que o projeto Genoma Humano pareça a lição de casa que as crianças do século XV faziam em um abaco. Voltando ao exemplo da planta, podemos mudar a cor do que construímos, o tipo de material que usamos, a escala da construção e até mesmo o posicionamento da estrutura, efetuando um número quase infinito de variações, todas sem alterar a planta. Um ótimo exemplo de epigenética em ação envolve gêmeos idênticos que compartilham exatamente o mesmo DNA. Se adotarmos a ideia de predeterminação genética, a ideia de que todas as doenças são genéticas, gêmeos idênticos deveriam ter exatamente a mesma expressão gênica. No entanto, eles nem sempre manifestam as mesmas doenças da mesma maneira, e às vezes um manifestará uma doença genética que o outro não manifesta de forma alguma. Os gêmeos podem ter genes iguais, mas resultados diferentes. Um estudo espanhol ilustra isso perfeitamente. Pesquisadores do Laboratório de Epigenética do Câncer, no Centro Nacional de Câncer da Espanha, estudaram 40 pares de gêmeos idênticos com idades entre 3 e 74 anos. Eles descobriram que gêmeos mais jovens, que tinham um estilo de vida semelhante e passavam mais anos juntos, tinham padrões epigenéticos semelhantes, enquanto gêmeos mais velhos, em particular, aqueles com estilos de vida diferentes e que passavam menos anos juntos, tinham padrões epigenéticos muito diferentes. Para dar um exemplo, os pesquisadores encontraram 4 vezes mais genes expressos de modo diferente entre um par de gêmeos de 50 anos de idade do que entre um par de gêmeos de 3 anos de idade. Os gêmeos haviam nascido com o mesmíssimo DNA, mas aqueles com estilos de vida diferentes e vidas diferentes acabaram expressando seus genes de maneira muito diferente, especialmente com o passar do tempo. Para usar uma analogia, os pares de gêmeos mais velhos eram como cópias exatas do mesmo modelo de computador. Os computadores vieram carregados com um software inicial semelhante, mas com o passar do tempo, cada um baixou programas adicionais muito diferentes. O computador, o DNA, permanece o mesmo, mas dependendo do software que a pessoa baixe, as variações epigenéticas, o que o computador faz e o modo como ele opera podem ser bastante diferentes. Assim, quando pensamos nossos pensamentos e sentimos nossos sentimentos, nosso corpo responde com uma fórmula complexa de mudanças e alterações biológicas. E cada experiência pressiona os botões de mudanças genéticas reais dentro de nossas células. A velocidade dessas mudanças pode ser verdadeiramente notável. Em apenas 3 meses,
um grupo de 31 homens com câncer de próstata de baixo risco conseguiu ativar 48 genes, a maioria relacionada à supressão de tumor, e desativar 453 genes, a maioria relacionada à promoção do tumor, seguindo um programa intensivo de nutrição e estilo de vida. Os homens inscritos em um estudo do Dr. Dean Ornish, da Universidade da Califórnia, em São Francisco, perderam peso e reduziram a obesidade abdominal, a pressão arterial e o perfil lipídico ao longo do estudo. Ornish observou: não se trata tanto da redução do fator de risco ou de impedir que algo ruim aconteça. Essas mudanças podem ocorrer tão depressa que você não precisa esperar anos para ver os benefícios. Ainda mais impressionante é o número de mudanças epigenéticas ocorridas em um período de 6 meses em um estudo sueco com 23 homens saudáveis, levemente acima do peso, que passaram de relativamente sedentários a frequentadores de aulas de spinning e aeróbica, em média 2 vezes por semana. Pesquisadores da Universidade de Lund descobriram que os homens alteraram epigeneticamente 7.000 genes, quase 30% do genoma humano. Essas variações epigenéticas podem até mesmo ser herdadas por nossos filhos e transmitidas aos nossos netos. O primeiro pesquisador a mostrar isso foi o Dr. Michael Skinner, diretor do Centro de Biologia Reprodutiva da Universidade Estadual de Washington. Em 2005, Skinner liderou um estudo que expôs ratas prenhas a pesticidas. Os filhotes machos de mães expostas tiveram maiores taxas de infertilidade e diminuição na produção de espermatozoides, com alterações epigenéticas em 2 genes. As mudanças também estavam presentes em cerca de 90% dos machos em cada uma das 4 gerações que se seguiram, embora nenhum outro rato tenha sido exposto a pesticidas. Contudo, nossas experiências a partir do ambiente externo são apenas parte da história. Como já vimos, a maneira como atribuímos significado a essas experiências inclui um bombardeio de respostas físicas, mentais, emocionais e químicas que também ativam os genes. A forma de perceber e interpretar os dados que recebemos de nossos sentidos como informações factuais, sejam essas informações verdadeiras ou não, e o significado que damos a eles produzem mudanças biológicas significativas em nível genético. Nossos genes, portanto, interagem com a nossa consciência em relacionamentos complexos. Poderíamos dizer que o significado afeta continuamente as estruturas neurais que influenciam quem somos em nível microscópico, o que, por sua vez, influencia quem somos em nível macroscópico. O estudo da epigenética também levanta a seguinte questão: e se nada mudar em seu ambiente externo? E se você fizer as mesmas coisas com as mesmas pessoas exatamente na mesma hora todos os dias? Coisas que levam às mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções, que sinalizam os mesmos genes da mesma maneira. Poderíamos dizer que, enquanto perceber sua vida através das lentes do passado e reagir às condições com a mesma arquitetura neural e a partir do mesmo nível mental, você estará na rota de um destino genético muito específico e pré-determinado. Além disso, o que você acredita sobre si, sua vida e as escolhas que faz como resultado dessas crenças também enviam as mesmas mensagens para os mesmos genes. Apenas quando a célula é ativada de uma nova maneira, por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene para reescrever uma nova expressão de proteínas, o que muda seu corpo. Você pode não ter condições de controlar todos os elementos do mundo exterior, mas pode gerenciar muitos aspectos do seu mundo interior. Suas crenças, percepções e a forma como interage com seu ambiente externo influenciam seu ambiente interno, que ainda é o ambiente externo da célula. Isso significa que você, e não sua biologia pré-programada, detém as chaves de seu destino genético. É só uma questão de encontrar a chave certa que se encaixa na fechadura certa para liberar o seu potencial. Por que não ver seus genes como realmente são? Provedores de possibilidades, fontes de potencial ilimitado. Um sistema de código de comandos pessoais, na verdade, nada menos do que ferramentas para transformação, que significa literalmente mudar a forma. O estresse nos mantém no modo de sobrevivência. O estresse é uma das maiores causas de mudança epigenética, porque desequilibra o corpo inteiro.
Ele vem em 3 modalidades: estresse físico, trauma, estresse químico, toxinas e estresse emocional, medo, preocupação, sobrecarga e assim por diante. Cada tipo pode desencadear mais de 1,4 mil reações químicas e produzir mais de 30 hormônios e neurotransmissores. Quando essa cascata química de hormônios do estresse é acionada, a mente influencia o corpo por meio do sistema nervoso autônomo. E você experimenta a máxima conexão mente-corpo. A ironia é que o estresse foi projetado para ser adaptativo. Todos os organismos na natureza, incluindo os seres humanos, são programados para lidar com o estresse de curto prazo, a fim de que tenham os recursos necessários para situações de emergência. Quando você detecta uma ameaça no ambiente externo, a resposta de lutar ou fugir do sistema nervoso simpático, uma subdivisão do sistema nervoso autônomo, é ativada. Sua frequência cardíaca e pressão sanguínea aumentam, os músculos ficam tensos, e hormônios como adrenalina e cortisol disparam através do seu corpo para prepará-lo para fugir ou enfrentar o seu inimigo na batalha. Se você for perseguido por uma matilha de lobos selvagens famintos ou por um grupo de guerreiros violentos e os deixar para trás, seu corpo retornará à homeostase, o estado normal e equilibrado, logo após alcançar a segurança. É assim que nosso corpo foi projetado para operar quando estamos no modo de sobrevivência. O corpo fica desequilibrado, mas só por um curto período, até o perigo passar. Pelo menos é assim que deveria ser. A mesma coisa acontece em nosso mundo moderno, embora o cenário seja geralmente um pouco diferente. Se outro veículo cortar sua frente na estrada, você pode ficar momentaneamente assustado. Porém, quando perceber que está tudo bem e o medo de sofrer um acidente passar, seu corpo voltará ao normal, a menos que essa seja apenas uma das inúmeras situações estressantes com que você deparou naquele dia. Se você é como a maioria das pessoas, uma série de incidentes enervantes o mantém na reação de lutar ou fugir, e fora da homeostase grande parte do tempo. Talvez o carro que corte sua frente seja a única situação real de ameaça à vida com que você depare no dia. Mas o trânsito a caminho do trabalho, a pressão de se preparar para uma grande apresentação, a discussão com o cônjuge, a fatura do cartão de crédito que chegou pelo correio, o colapso do HD do computador e o novo fio de cabelo branco que você notou no espelho mantém os hormônios do estresse circulando em seu corpo em uma base quase constante. Recordação de experiências estressantes do passado, antecipação de situações estressantes que vão aparecer no futuro, e todas as tensões repetitivas de curto prazo se juntam e confundem em estresse no longo prazo. Bem-vindo à versão do século XXI da vida no modo de sobrevivência. No modo de luta ou fuga, a energia que sustenta a vida é mobilizada para que o corpo possa fugir ou lutar. Quando o retorno à homeostase não acontece, porque você continua percebendo uma ameaça, a sua energia vital é perdida. Quando a energia é canalizada para outras coisas, sobra menos em seu ambiente interno para crescimento, reparo celular e projetos de construção de longo prazo em nível celular e para cura. As células se desligam, não mais se comunicam uma com as outras e ficam egoístas. Não é hora de manutenção de rotina, que dirá de melhorias. É hora de defesa. É cada célula por si, de modo que a comunidade celular em trabalho conjunto fica fraturada. Os sistemas imunológico e endócrino, entre outros, enfraquecem à medida que os genes das células relacionadas ficam comprometidos quando os sinais de fora das células são desativados. É como viver em um país onde 98% dos recursos vão para a defesa e não sobra nada para escolas, bibliotecas, construção e reparo de estradas, sistemas de comunicação, cultivo de alimentos e assim por diante. As estradas ficam com buracos que não são consertados. Os programas de assistência social que cuidam dos pobres e dos idosos são fechados, e não há comida suficiente para alimentar o povo. Portanto, não é de surpreender que o estresse de longo prazo seja associado à ansiedade, depressão, problemas digestivos, perda de memória, insônia, hipertensão, doenças cardíacas, derrames, câncer, úlceras, artrite reumatoide, resfriado, gripe, envelhecimento acelerado, alergia,
dor no corpo, fadiga crônica, infertilidade, impotência, asma, problemas hormonais, erupções cutâneas, perda de cabelo, espasmos musculares e diabetes, para citar apenas algumas condições. Todas elas, a propósito, resultantes de alterações epigenéticas. Nenhum organismo na natureza é projetado para suportar os efeitos do estresse de longo prazo. Vários estudos oferecem fortes evidências de que as instruções epigenéticas para a cura são interrompidas durante emergências. Por exemplo, pesquisadores do Centro Médico da Universidade Estadual de Ohio descobriram que mais de 170 genes foram afetados pelo estresse, com 100 deles desligando-se por completo, incluindo muitos produtores diretos de proteínas que facilitam a cicatrização de feridas. Os pesquisadores relataram que as feridas de pacientes estressados demoraram 40% mais para cicatrizar e que o estresse inclinou o equilíbrio genômico para genes que codificavam proteínas responsáveis pela parada do ciclo, morte e inflamação celular. Outro estudo que examinou os genes de 100 cidadãos de Detroit concentrou-se em 23 indivíduos que sofriam de transtorno de estresse pós-traumático. Essas pessoas tinham de 6 a 7 vezes mais variações epigenéticas, a maioria envolvendo o comprometimento do sistema imunológico. Pesquisadores do Instituto de AIDS da UCLA descobriram que não só o HIV se espalhou mais rápido em pacientes que estavam mais estressados, como também que, quanto maior o nível de estresse, menos o paciente respondia aos medicamentos antirretrovirais. As drogas funcionaram 4 vezes melhor em pacientes relativamente calmos comparados àquelas cuja pressão arterial, umidade da pele e frequência cardíaca em repouso indicavam mais estresse. Com base nesses achados, os pesquisadores concluíram que o sistema nervoso tem efeito direto na replicação viral. Embora em sua origem a resposta de lutar ou fugir fosse altamente adaptativa, porque manteve os primeiros seres humanos vivos, agora está claro que, quanto mais tempo o sistema de sobrevivência fica constantemente ativado, mais tempo seu corpo desvia recursos da criação de uma boa saúde, de modo que o sistema se torna desadaptativo. O legado das emoções negativas. Enquanto produzimos hormônios do estresse, criamos uma variedade de emoções negativas altamente viciantes, incluindo raiva, hostilidade, agressividade, competitividade, ódio, frustração, medo, ansiedade, inveja, insegurança, culpa, vergonha, tristeza, depressão, desesperança e impotência, só para citar algumas. Quando concentramos o pensamento exclusivamente em lembranças amargas ou imaginamos futuros terríveis, impedimos o corpo de recuperar a homeostase. Na verdade, somos capazes de ativar a resposta ao estresse apenas pelo pensamento. Se ligamos e depois não conseguimos desligar a resposta ao estresse, com certeza estamos a caminho de alguma doença ou enfermidade, seja um resfriado, seja um câncer, à medida que mais e mais genes são desativados, em um efeito dominó, até enfim chegarmos a nosso destino genético. Por exemplo, se anteciparmos um possível cenário futuro conhecido, e então nos focarmos exclusivamente nesse pensamento, mesmo que apenas por um instante, o corpo começará a mudar fisiologicamente para se preparar para o evento. O corpo vive naquele futuro conhecido no momento presente. Em consequência desse fenômeno, o processo de condicionamento começa a ativar o sistema nervoso autônomo, e este automaticamente cria substâncias químicas de estresse correspondentes. É assim que a conexão mente-corpo pode funcionar contra nós. Quando isso acontece, demonstramos os 3 elementos do efeito placebo em perfeita simetria. Primeiro, começamos a condicionar o corpo à carga de química adrenal, a fim de sentir um impulso de energia. Se associarmos uma pessoa, coisa ou experiência de determinado momento e lugar de nossa realidade externa a esse jato químico interno, começaremos a condicionar o corpo a ativar a resposta só de pensar sobre o estímulo. Com o tempo, poderemos condicionar o corpo a lembrar-se daquele estado emocional excitado, apenas pelo pensamento de uma experiência potencial com alguém e alguma coisa, em algum momento, em algum lugar.
Se esperamos o resultado futuro com base na experiência passada, a expectativa do evento muda a fisiologia do corpo ao ser adotada emocionalmente. Se atribuímos significado a comportamentos e experiências, colocamos intenção consciente por trás do resultado, de modo que nosso corpo muda ou não conforme o que achamos que sabemos sobre nossa realidade e sobre nós mesmos. Quer você acredite ou não que o estresse em sua vida é justificado ou válido, o efeito sobre o corpo nunca é vantajoso, nem melhora a saúde. Seu corpo acredita que está sendo perseguido por um leão, que está encarapitado em um penhasco perigoso ou que está lutando contra um bando de canibais raivosos. Seguem aqui alguns exemplos de estudos científicos que demonstram os efeitos do estresse no corpo. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ohio confirmaram que emoções estressantes desencadeiam respostas hormonais e genéticas, medindo quanto o estresse afeta a velocidade da cura de pequenas feridas na pele. Um marcador significativo da ativação gênica. Um grupo de 42 casais foi submetido a pequenas dermoabrasões e aspirações a vácuo. A seguir, o nível de 3 proteínas comumente expressas na cicatrização de feridas foi monitorado por 3 semanas. Para estabelecer uma linha de base, foi solicitado aos casais que mantivessem uma discussão neutra de meia hora. Depois, foi solicitado que conversassem sobre uma desavença conjugal anterior. Os pesquisadores descobriram que, após os casais discutirem sobre o desentendimento anterior, o nível de proteínas ligadas à cura foi levemente suprimido, mostrando que os genes estavam regulados negativamente. A supressão aumentou ainda mais, cerca de 40%, em casais cuja discussão escalou em conflito significativo, pontilhado por comentários sarcásticos, críticos e depreciativos. As pesquisas também apoiam o efeito inverso. Reduzir o estresse com emoções positivas desencadeia mudanças epigenéticas que melhoram a saúde. 2 estudos importantes de pesquisadores do Instituto Benson Harry de Medicina do Corpo e da Mente, no Hospital Geral de Massachusetts, em Boston, examinaram os efeitos da meditação, conhecida por provocar estados pacíficos e até bem-aventurados na expressão gênica. No primeiro estudo, conduzido em 2008, 20 voluntários receberam 8 semanas de treinamento em várias práticas envolvendo mente e corpo, incluindo vários tipos de meditação, yoga e prece repetitiva, conhecidas por induzir a resposta de relaxamento, um estado fisiológico de descanso profundo, discutido no capítulo 2. Os pesquisadores também acompanharam 19 praticantes diários de longa data das mesmas técnicas. No final do período do estudo, os novatos mostraram mudança em 1.561 genes, 874 ativados para a saúde e 687 desativados para o estresse, bem como redução da pressão arterial e dos ritmos cardíaco e respiratório, enquanto que os praticantes experientes expressaram 2.209 novos genes. A maioria das mudanças genéticas envolveu a melhora da resposta do corpo ao estresse psicológico crônico. O segundo estudo, realizado em 2013, descobriu que provocar a resposta de relaxamento produz mudanças na expressão gênica após uma única sessão de meditação entre praticantes novatos e experientes, com os praticantes de longo prazo obtendo mais benefícios, como era de se esperar. Entre os genes ativados estavam os envolvidos na função imunológica, no metabolismo energético e na secreção de insulina, enquanto os genes desativados incluíram aqueles ligados à inflamação e ao estresse. Estudos como esses ressaltam a rapidez com que é possível alterar os próprios genes. É por isso que a resposta ao placebo pode produzir mudanças físicas em questão de momentos. Em meus workshops ao redor do mundo, meus colegas e eu testemunhamos mudanças significativas e imediatas na saúde de nossos participantes depois de apenas uma sessão de meditação. Eles se transformaram e ativaram novos genes de novas maneiras, só pelo pensamento. Você será apresentado a alguns deles em breve. Quando vivemos no modo de sobrevivência, com nossa resposta ao estresse ativada o tempo todo, podemos nos concentrar em apenas 3 coisas: nosso corpo físico, estou bem, ambiente, onde é seguro, e tempo,
Quanto tempo essa ameaça vai pairar sobre mim? O foco constante nessas três coisas nos torna menos espirituais, menos conscientes e menos atentos, porque nos treina para ficarmos mais autoconcentrados e mais focados em nosso corpo, bem como em outras coisas materiais, como o que possuímos, onde vivemos, quanto dinheiro temos e assim por diante, além de todos os problemas que experimentamos em nosso mundo externo. Esse foco também nos treina a ficar obcecados com o tempo, constantemente preparados para os piores cenários futuros baseados em nossas experiências traumáticas do passado, porque nunca há tempo suficiente e tudo sempre leva tempo demais. Assim, poderíamos dizer que, da mesma maneira como fazem com que as células do corpo se tornem egoístas para garantir que sobrevivamos, os hormônios do estresse também avalizam nosso ego a se tornar mais egoísta, e nos tornamos materialistas, definindo a realidade com nossos sentidos. Acabamos nos sentindo isolados de quaisquer novas possibilidades, porque, quando nunca saímos do estado de emergência crônica, a mentalidade de primeiro eu, que permeia todo o nosso pensamento, se fortalece e persiste, levando-nos a ficar autoindulgentes, egoístas e arrogantes. Em última análise, o eu acaba definido como um corpo que vive no ambiente e no tempo. Como você acabou de ler e agora compreende mais plenamente, a realidade é que você tem algum grau de controle sobre a sua engenharia genética, por meio de seus pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e emoções. Como Dora tinha o mágico de Oz, que tinha o poder que procurava o tempo todo, mas não sabia. Você também detém um poder que talvez não tenha percebido anteriormente, que era seu. As chaves que podem libertá-lo das correntes de limitação de sua expressão genética. Meus parabéns por finalizar mais uma parte aqui da Maratona do Livro Você é o Placebo. Eu espero de coração que você tenha apreciado os ensinamentos aqui contidos e eu te convido a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e ativar as notificações. Te encontro no próximo episódio e até a próxima!